Vamos ao texto da palavra de Deus? Eu tenho uma palavra aqui que não vou demorar a pregar, mas eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Lucas capítulo de número 5 e o versículo de número, a partir do verso de número 1. Um texto muito conhecido de vocês. Quem trouxe um exemplar das Sagradas Escrituras aqui, nessa manhã, pode levantar assim, se você trouxe. Isso. Capítulo 5 e o verso 1 de Lucas. Diz assim, está aparecendo aqui na tela também. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, tá? E viu estar, verso 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os ajudasse. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém por isso? Eu quero submeter o tema da minha palavra aqui hoje, que na verdade é uma palavra profética, que eu creio que Deus colocou no meu coração para você. Quero submeter a minha palavra ao seguinte tema: vai ter virada em sua vida. Alguém recebeu? Vou dizer de novo: vai ter virada em sua vida. Se você me permitir, né, sem querer te incomodar, se tem alguém assentado aí perto de você, e você puder liberar essa palavra, quem sabe para 2 ou 3 que estão aí pertinho, seja uma bênção para alguém, porque eu gostaria de ouvir isso. Até se alguém puder olhar para mim aqui e falar, diga aí: vai ter virada na sua vida. Diga aí para alguém. Amém, eu recebo. Vai ter virada na sua vida. Vai ter virada significa vai ter uma mudança na sua vida. Vai ter mudança de posição, mudança de patamar, mudança de realidade. Por que eu escolhi esse texto? Porque o texto, ele é autoexplicativo. Nós lemos e na leitura já dá para entender do que se trata. Você está vendo aqui os primeiros discípulos que foram chamados por Jesus, Pedro, e os 2 irmãos, Tiago e João, que saíram para fazer uma pescaria. Esses homens aqui, eles saíram de casa não para fazer uma aventura. Por exemplo, aqui na igreja tem irmãos que gostam de pescar. Tem o Esdras, tem o Beto, que eles vivem me chamando, né? Pastor, vamos um dia de barco, entendeu? Para a gente sair, vamos te levar para pescar. O dia que eu for pescar, para mim vai ser uma aventura. Sabe por quê? Eu não sei pescar. Então, por exemplo, se eu não pescar nada, não é nenhuma surpresa. Apesar de que, se eu não pescar nada, sem peixe eu não chego em casa, que eu vou passar no supermercado e vou comprar um peixe, que de mão vazia eu não vou chegar. Mas para mim não seria uma frustração. Por quê? Porque eu estou indo mais pela diversão do que realmente fazer uma coisa que eu preciso fazer, que é um trabalho. Esses homens aqui, eles tinham uma empresa de pesca. Eles viviam disso. Suas famílias esperavam o sustento, o pão sobre a mesa, vinha da pesca. Eles viviam disso. E também, não só viviam disso, mas como eram experientes.
Então, quando eles saíram de casa e falou, nós vamos pescar, e o pescador, aqui quem pesca sabe, que o melhor horário para pescar é à noite, né? Quando não há incidência de sol sobre a água. Então, o que eles faziam? Estrategicamente saíam para pescar à noite, para que quando o sol raiasse no outro dia, eles já estavam com o barco cheio de peixes. Então, eles não saíram para uma aventura, eles não eram leigos naquilo que estavam fazendo. Só que o texto está dizendo que eles, quando foram encontrados por Jesus, eles estavam lavando a rede, e a Bíblia deu um dado acerca da pescaria deles naquela noite. Eles não haviam pescado nada. Não tinha nenhuma piaba, nenhuma traíra, nenhum cascudinho dentro do barco desses nobres pescadores. Ou seja, uma noite de uma pescaria fracassada. Você já tentou fazer alguma coisa na sua vida e você, mesmo tendo o know-how, mesmo sabendo fazer, você não foi bem sucedido? Tem alguém aqui? Porque eu já tentei coisas que eu falei assim, não, isso aqui eu vou arrebentar, que eu sei fazer, mas não dá certo. Então a gente aprende aqui que eles estavam lavando as redes e viveram uma virada na vida deles, tá certo? Porque a gente precisa aprender que fracassos não podem ditar o ritmo da nossa vida. Tem gente que, por causa de uma noite de fracasso, permite que a noite daquele fracasso se estenda por toda a sua vida. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos dizer isso. Você pode ter fracassado, mas você não é um fracasso. Alguma coisa que você tentou pode não ter dado certo, quem sabe aqui na América. Você veio para cá com uma programação certinha, porque você é uma pessoa que sabe calcular riscos. Tem gente que é muito bom de calcular riscos. Não, olha, o máximo que eu vou perder é isso aqui, se der errado. E você calculou os riscos, e quando você chegou aqui, você viu que não era do jeito que você queria. As coisas não caminharam do jeito que você esperava. E você começou a se sentir um fracassado por causa de uma tentativa, de uma noite em que você não pescou nada. Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra profética para alguém. Eu não sei se é para todo mundo. Eu tenho certeza que é para pelo menos uma pessoa. Deus me trouxe com uma palavra profética. Você pode ter fracassado, mas você não é um fracasso. Vai ter uma virada de Deus na sua vida ainda. Ou tem alguém que pode celebrar essa palavra aí no nome de Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Então eu quero começar dizendo que Deus quer promover essa virada na sua vida, assim como fez na vida deles. Que mesmo depois de uma noite de fracasso, eles viveram um grande milagre. Essa é a minha palavra, que eu queria que você saísse daqui hoje pensando, né, meditando, sentindo essa palavra, se apoderando dessa palavra e que ela te norteie durante essa semana, que ela seja um alimento para você durante essa semana. Eu vou fazer uma pergunta retórica, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar e você me responde, mas é para responder mesmo. Você quer viver uma virada na sua vida em alguma área? Tem alguém aqui que quer viver uma virada? Então, se você quer viver uma virada, aprenda as lições aqui. E tem tantas outras coisas que a gente pode fazer e pode aprender com o texto. Mas aprenda essas lições. Primeira delas tem a ver com o fracasso. Nós precisamos saber entender que fracassar faz parte da vida. Fracassar faz parte da vida. Você não vai encontrar uma pessoa que acertou todas. Quem aqui já fracassou em alguma vez na vida? Alguém aqui ou não? Uma mão só representando todos os fracassos, tem problema, não precisa levantar as duas não. Tá certo? Né? Todo mundo já fracassou em alguma área da vida. Por quê? Porque fracasso faz parte da vida. Eles tinham uma empresa, eles tinham clientes, eles tinham que entregar o peixe. John Maxwell, que é um grande treinador de líderes, ele disse: precisamos fazer um treinamento para fracasso, porque as pessoas não são treinadas para fracassar. A gente só ensina a ser bem-sucedido. A gente só ensina a vencer, só ensina a romper, só ensina a dar certo. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa estar preparado, porque um dia ou outro, e eu não estou, isso não é uma palavra profética, isso é uma palavra real. Por quê? Porque o fracasso é democrático. Rico fracassa, pobre fracassa, classe média fracassa. Lá no Brasil tem gente que fracassa, aqui nos Estados Unidos tem gente que fracassa. Isso não é uma coisa demográfica, isso não é uma coisa que não pode acontecer, que tem uma classe que nunca vai experimentar. Não, a gente precisa aprender que coisas que nós vamos tentar na nossa vida, nem todas as vezes que nós tentamos vai dar certo. Tem coisas que não vai dar certo.
Tem noites que nós vamos sair para pescar e nós vamos voltar como eles, com o barco vazio. Ou seja, o fracasso não é algo evitável. Por mais que você seja uma pessoa, repito, que saiba eliminar riscos, você vai de vez em quando experimentar um momento de fracasso. Mas não é isso que vai definir a sua vida. A grandeza de um homem não está em nunca cair, diz o nosso pastor. Mas sim, quando cair, se levantar, mudar o seu curso e romper, continuar rompendo. É você sofrer um setback, você sofrer um embate e você se levantar e continuar. Isso é vencer e superar fracassos. Pastor, por que muitas pessoas fracassam na vida? Eu separei algumas coisas. Às vezes fracassamos porque não nos relacionamos com ninguém. Eu tenho visto no meio da nossa geração, uma geração de gênios trancados, gênios de fone de ouvido, sabe? Pessoas que não se relacionam. Tem gente que não conversa mais com ninguém, é só olhando para a tela do telefone, tem gente que finge estar numa ligação para não conversar com ninguém. Eu li uma reportagem, essa semana agora eu li, um homem que foi descoberto numa ilha, que ele está morando nessa ilha, tem 40 anos, porque ele não gosta de gente. Você já pensou isso? 40 anos, aí chegou lá, como é que ele estava? Você acha que ele estava o quê? Com o rosto corado, gordinho, abençoado, né? Aquela pessoa que te inspira? Não. Estava literalmente caindo aos pedaços, estava magro, com o olho fundo. Por quê? Porque se isolou. Deus não nos chamou para vivermos em ilhas, queridos. Deus nos chamou para o relacionamento. Tem vitórias que nós vamos experimentar na nossa vida, que a gente só vai experimentar conhecendo outras pessoas. Por quê? Porque Deus é especialista. Quando Ele vai te entregar uma bênção, Ele coloca uma pessoa abençoada no seu caminho. Muitos fracassam porque se isolam. Muitos fracassam porque fazem o que não amam. Sabe por que eles estavam lavando a rede? Eles estavam dizendo, vamos lavar a rede, porque nós não pescamos nada essa noite, mas tem a próxima noite. Não vamos jogar a rede fora por isso, porque amavam o que faziam. Tem gente que faz, mas faz reclamando. Qual é o trabalho que você está fazendo e que você não ama fazer? Eu conheço pessoas que vão para o trabalho reclamando. Aliás, já começa hoje, domingo. Amanhã eu vou trabalhar. Eu odeio meu trabalho, eu odeio meu patrão. Seu trabalho vai ficar 2 vezes pior se você reclamar dele. Se você está reclamando, não, tem que ser o contrário. Eu amo fazer o que eu faço. Se você ama fazer o que você faz, você está tirando 50% do peso do seu trabalho. Então não reclama. Amanhã, ao contrário, passa no Dunkin' Donuts. Ao invés de você reclamar do seu patrão, leva para ele um balde de café com bastante açúcar. E fala para ele, patrão, você é uma bênção na minha vida, aumenta o meu salário, toma aqui um copo do Dunkin' Donuts. Né? Você tem que amar o que você faz. Sabe por que pessoas fracassam? Porque não tem resiliência. Não sabem, depois de uma noite, de uma pescaria frustrada, lavar as redes e falar assim, não, eu vou pescar de novo. Sabe por que as pessoas fracassam? Porque são inflexíveis, não querem aprender o novo. Sabe aquele famoso, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Você não pode sofrer dessa síndrome. Tem muita coisa nova que você pode aprender. Ah, pastor, só não sabe a minha idade. Eu já estou aqui nessa terra há muito tempo, não tem mais nada para aprender. Eu quero dizer para você que existe um mundo de novidades de Deus adiante de você. Eu conheço pessoas que não aprendem a falar inglês, sabe por quê? De tanto falar. Eu não tenho cabeça para aprender a falar inglês. Eu nunca vou aprender a falar inglês. E eu tenho aprendido, andei lendo esses dias, nunca diga algo negativo acerca de você mesmo, nem que seja de brincadeira. Nunca diga algo de negativo, nunca diga eu não posso, nunca diga eu nunca vou aprender. Ao contrário, eu vou dominar a língua aqui dessa nação. Eu não quero saber quanto tempo eu vou estar aqui, mas nos próximos 6 meses minha língua vai desenrolar em nome de Jesus. E eu vou começar falando hi, bye, vai dar certo, em nome de Jesus. Deus tem sempre uma coisa nova para a gente. Eu sou da época, querido, estou com 51 anos, eu quando fiz curso de datilografia, eu fiz pelo Senac. E me formei com 21 toques por minuto. Quem lembra? Mas não era no teclado como o de hoje. Era na máquina de datilografar. Tem alguém aqui que é da época da máquina de datilografar, que você tinha que voltar? Então você é velho mesmo, por isso que você levantou a mão. Por quê? Quem é dessa época sabe que eu aprendi a datilografar naquele e você tinha que voltar o negócio, que senão passava. Mas eu aprendi. E eu estou com 51 anos e acabei de me formar. Eu vou dar uma notícia até boa para vocês. Tem gente que se alegra com a gente, tem gente que torce o nariz. Eu acabei de me formar em administração com 51 anos de idade.
Sabe por quê? Eu nunca vou dizer que eu estou velho demais para aprender uma coisa nova. E agora pretendo fazer uma pós-graduação em marketing e e-commerce, porque eu quero aprender. E eu vou continuar estudando até morrer, porque eu quero aprender. Deus tem alguma coisa nova para fazer na sua vida. Tira da sua mente a crítica a você mesmo, porque eu vim dizer para você aqui, sozinho não, mas com Deus você pode todas as coisas. Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus maravilhoso que está aqui nessa manhã? Sabe por que muitas pessoas fracassam? Porque elas colocam limites em si mesmas. Diga todos os dias: eu vou romper nessa área, eu vou aprender esse trabalho, Deus vai me abençoar aqui. Deus me trouxe nessa terra para ser cabeça e não cauda. Eu não vou ficar aqui deprimido. Eu só passei uma noite que eu não pesquei nada. É uma noite de fracasso, mas vai ter uma virada na minha vida em nome de Jesus. Teve um escritor que disse que o fracasso é o pedágio que a gente paga para o sucesso. Ou seja, não tem como. Qualquer pessoa de sucesso que você vai encontrar, ela vai dizer que em algum tempo ela fracassou. Você sabia que teve um homem que procurou emprego na Toyota e ele não foi contratado na Toyota? O nome dele é Soichiro Honda. Ele procurou emprego e não deram emprego para ele. Aí sabe o que ele fez? Falou: vou abrir a minha própria montadora de automóveis, e montou a Honda, que tem muita gente dirigindo aí fora e pagando para ele até hoje. Sabe por quê, querido? Você tem que entender que nem você e nem as pessoas podem colocar limites em você. Você sabia que o Walt Disney foi demitido de um jornal, que ele tentou trabalhar num jornal, e o dono do jornal, quando demitiu ele, falou que ele tinha pouca imaginação. Sabe o que é isso? Tem gente que está aqui, que está debaixo de uma palavra que lançaram contra você, que está te limitando em muitas áreas que Deus quer que você rompa. Você não é aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Eu vou dizer isso aqui de novo até alguém receber. Você não é aquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Você é o que o céu fala ao seu respeito. E tem uma palavra de Deus sobre você. Tem alguém aqui? Alguém tem que fazer um barulho de vitória aqui dentro, que eu estou pregando animado hoje. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é que fracasso faz parte da vida, mas o fracasso não vai ditar o resto da minha vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que as nossas decepções, muitas vezes nossos fracassos, os que nós experimentamos, a gente precisa entender que não tira o valor que nós temos para Deus. Não é porque eu fracassei e não pesquei nada naquela noite que Deus não me ama e que Deus não tem um propósito para mim. Não é porque você fracassou que você não é mais importante para Deus. Sabe por que a Bíblia diz que quando eles estavam lavando as redes, quem chegou e pediu para subir no barco deles? Jesus. Jesus encontrou os discípulos lavando as redes numa manhã em que na noite anterior eles não tinham pescado nada. Sabe o que é isso? E Jesus chegou e disse assim: me empresta o barco de vocês que eu vou pregar, eu vou ensinar de cima do barco. Jesus ia usar o barco deles como púlpito. E Jesus não os julgou por causa de uma pescaria, de uma noite de pescaria frustrada. Jesus não disse assim: não vou usar o barco de vocês, porque vocês são frustrados, vocês são fracassados. O que a gente aprende? Que os nossos fracassos, que as nossas frustrações não roubam o amor que Deus tem pela gente. Deus não te ama só quando você é bem sucedido em alguma coisa. Deus, muitas vezes nós estamos medindo o amor de Deus pelas nossas conquistas. Deus me ama, por isso que está dando tudo certo na minha vida. A gente precisa entender que Deus continua nos amando, mesmo quando tudo não está dando certo. Irmão, eu estou pregando uma palavra aqui, eu estou vendo no mundo espiritual os laços sendo cortados. Tem gente sendo liberta aqui hoje, nessa manhã. Você está fazendo a medida errada. Você está achando, olha tudo que está acontecendo na minha vida, Deus não deve me amar. E ainda mais, quando nós caímos na maldita comparação. Ou seja, olhamos para a vida de alguém, vemos as coisas dando certo na vida de uma pessoa, ou seja, os barcos que estão à nossa volta tiveram uma boa pescaria e eu não tive. Então Deus os ama e Deus não me ama. Sabe, querido, não é porque não deu certo para você ou alguma coisa não está dando certo que Jesus te ama menos. Ele te ama do jeito que você é. Deixa eu dizer uma coisa, uma característica maravilhosa de Jesus. Jesus entrou no barco de pessoas que estavam frustradas por causa de uma noite de fracasso. Jesus entrou no barco de gente que estava triste porque não tinha pegado nada. Jesus não é o Deus que só entra nos barcos cheios, Ele entra nos barcos vazios também. Sabe o que é isso? Deus, Ele nos visita, Ele nos abençoa, mesmo quando nós estamos vivendo o nosso pior momento. Você vai encontrar na sua vida, e muito aqui na América, gente que só vai procurar você com barco cheio.
Mas eu quero dizer para você que o Jesus que está presente aqui, Ele entra em barcos vazios também. Ele entra em barcos vazios porque Ele conhece a nossa estrutura. E eu vim liberar uma palavra para alguém que está aqui. Jesus vai entrar no teu barco, independente se você teve uma noite de frustração ou não. Ele vai entrar no teu barco e vai fazer acontecer uma virada na sua vida. Ou alguém pode celebrar esse Deus maravilhoso aí? Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda aí dizendo para alguém: vai ter virada na tua vida. Diga aí: vai ter uma virada na tua vida. Vai ter virada na tua vida. Se você quer viver uma virada, aprenda isso. Sirva. Porque você não tem peixe, mas pelo menos tem barco. Jesus não falou: me dê o que você não tem. Jesus não pediu peixe. Jesus falou: me empresta o barco de vocês para eu ensinar. E Jesus usava uma estratégia. Tá certo? Porque naquela época não existia microfone, não existia sistema de som, não existia caixas de som. Como é que Jesus pregava para 5.000 pessoas? Então Jesus usava uma estratégia. Ele entrava, subia num barco, pregava de costas para o mar, aproveitando que o vento que soprava do mar levasse a sua voz para quem estava lá atrás. Por isso que Jesus pediu: deixa eu subir no seu barco. Ou seja, Jesus não pediu algo que os discípulos não tinham. Não tinham peixe, mas tinha o barco. Não tinha o peixe, mas tinha um barco. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem uma forma, mesmo com uma frustração, sempre tem uma forma da gente servir e abençoar alguém. Sabe? Diga para alguém que está do seu lado: você tem alguma coisa? Diga aí para alguém. Você não tem peixe, mas você tem barco. Você não tem peixe, mas você tem barco. A noite inteira trabalhando. Jesus não se compadeceu no sentido de que vocês devem estar cansados, pode ir para a casa de vocês. Não, Jesus está querendo o seu barco, está querendo a sua vida. Sabe o que eu vou dizer para você aqui? Tem gente aqui nessa nação, quem sabe gente que trabalha com você, quem sabe um vizinho, quem sabe um amigo de infância, quem sabe um parente. Tem gente que está aqui nessa nação que vai depender de você para alguma conquista. E você não pode, por causa dos seus fracassos, das suas limitações, das suas frustrações, ficar inibido por causa disso. Você sempre vai ter alguma coisa para servir. Você vai sempre ter alguma coisa para entregar. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo aqui nessa terra, como eu, desde que estou nessa terra aqui, já conheço isso aqui desde 1993, há mais de 30 anos, nós nunca vimos um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, principalmente em relação a imigrantes. Mas eu quero dizer para você aqui uma coisa, querido: nós ainda temos o que servir ainda, nós ainda temos o barco. Pode ser que está faltando peixe por enquanto, mas o barco nós temos. Jesus vai entrar no nosso barco e vai promover uma virada na nossa vida. Deus vai usar a sua vida para ser um canal de bênção para alguém, um convite a alguém para vir para a igreja, uma palavra de ânimo que você vai dar para alguém que não quer sair de casa, que está com medo, está frustrado, está duvidando. Você é um canal de bênção. O barquinho dos discípulos foi um canal de bênção usado para que a palavra fosse pregada. Eu quero dizer para você aqui: você ainda tem muita coisa para dar ainda. Para de acreditar no que o diabo está dizendo, que você veio para cá para ser cauda. Não, Deus te trouxe aqui para você ser cabeça. Para de acreditar na mentira do diabo que você não é ninguém. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é coroa da criação de Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida aqui neste lugar. Você pode dar um aplauso glorificando esse Deus aí, querido? Ah, Jesus, mas eu não pesquei nada a noite inteira, meu barco não presta. Não foi isso que eles disseram. Sabe, irmãos, muitos crentes melindrosos, porque por causa do fracasso, deixam de ir à igreja, param de servir, retiram o seu barco de cena para que Jesus não use. Sabe, muitas vezes nosso fracasso está querendo nos afastar de quem pode ser um canal de bênção para a gente. Ceder o barco significa você promover um ambiente onde um milagre pode acontecer. Porque se eles não tivessem permitido que Jesus entrasse no barco deles, essa virada que eles experimentaram de voltar com o barco cheio não teria acontecido. Sabe, nunca se afaste da solução. Às vezes o diabo quer fazer isso, nos afastar da igreja, nos afastar das pessoas que amamos, nos afastar daqueles que podem nos ajudar, nos afastar dos nossos pastores. Não, permaneça no lugar, mesmo que você esteja frustrado, fica no lugar do serviço, porque é ali que Deus vai promover um milagre na sua vida. Se você quer viver uma virada na sua vida, preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus virou, depois de pregar, Jesus virou para Pedro, para Simão Pedro, e disse: faze-te ao mar alto e lance as suas redes para pescar. Preste atenção, uma noite frustrada. Irmãos, o pai de Jesus
José era carpinteiro. Naquela época era comum os filhos acompanharem a profissão dos pais. Então o máximo que Jesus poderia ser era um carpinteiro. Jesus não era pescador. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que Jesus era pescador. Mas a Bíblia diz que o pai dele era carpinteiro, José o carpinteiro. Então provavelmente Jesus, desde criança, foi aprendendo alguma coisa de carpintaria. Imagina comigo agora, um carpinteiro entra dentro de um barco de pescadores hábeis, de pescadores experientes, de pescadores que sabiam o que estavam fazendo, que não eram leigos, e diz assim o carpinteiro para os pescadores: agora vocês levam o barco lá no meio do mar e vocês vão pescar de novo. Por isso que a resposta no verso 5 de Pedro veio logo em seguida: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, nós temos experiência, a gente sabe onde estão os peixes, a gente sabe como pescar, as nossas redes são as melhores, compramos no Walmart essas redes, essas redes, e nós sabemos o que nós estamos fazendo. Mas escute, a Bíblia diz que na segunda parte do verso 5, Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Sabe, querido, se você quer viver uma virada na sua vida, guarde esse princípio. A gente não precisa entender todos os comandos de Deus para a gente. O que a gente precisa é obedecer. Sabe quando é? Eu não sei se tem alguém aqui que quer viver uma virada na sua vida, mas guarde o que eu estou dizendo para você. Tem horas que a gente precisa esquecer o que a gente sabe e fazer o que Deus está mandando. Esqueça o que você sabe, faça o que Deus está mandando. E nem sempre o que Deus vai mandar a gente fazer vai fazer sentido. Às vezes Deus vai nos dar uma orientação que vai contra tudo aquilo que nós sabemos. Sabe, irmãos, Deus não anda por caminhos certos. Deus não anda na via dos homens. Deus tem o seu caminho, diz Naum, Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações que vai confrontar aquilo que a gente já sabe. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações que você vai dizer assim: não vai dar certo, não vai dar certo porque eu já estou acostumado com isso. O que é que Pedro está querendo ensinar para a gente aqui com a atitude dele? Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas vou fazer o seguinte, hein? Já que é o Senhor que está falando, nós vamos obedecer. Sabe o que eu vim dizer aqui para alguém aqui? Deus vai te dar uma instrução nesses próximos dias. Alguém vai receber o que eu estou dizendo aqui? Deus vai te dar uma instrução nesses próximos dias. E no primeiro momento pode ser que você vai até questionar. Não tem problema você questionar, desde que em seguida você obedeça o que Ele está dizendo. Sabe, irmãos, sabe por que essa virada vai acontecer na sua vida? Não é porque você sabe o que vai fazer, mas porque Ele está dizendo que vai acontecer. Não é porque você tem experiência, mas porque você obedeceu a instrução de Deus. Eu vim aqui liberar uma palavra para pessoas aqui, que ainda nesse ano de 2025, Deus pode te levar a lugares, a patamares, a níveis que você não experimentou ainda, mas que Ele vai te levar no nome de Jesus. Você pode ter experimentado agora um recente fracasso na sua vida, mas está vindo um tempo de virada para você em nome de Jesus. Ou eu queria que tivesse alguém aqui para levantar não só uma mão, mas as duas e acreditar no que eu estou pregando aqui. Vai ter uma virada na sua vida. Vai ter uma virada na sua vida. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja esses dias. Ele está aqui no culto. E ele até me perdoe, que eu não pedi ele para contar esse testemunho. Ele chegou recente do Brasil. No dia da brincadeira nossa lá no parque, caiu, machucou o ombro. Semanas aqui. Sim, irmã Cláudia. Semanas. Tomou um tombo, brincando, jogando bola. Machucou o ombro. Foi para o hospital. Teve que ficar uns dias de molho. Começando a trabalhar. Em seguida, sentindo dor ainda, foi no médico. O médico falou, liguei para ele, marquei para ele ver um ortopedista. Ele foi ver o ortopedista. Quando chegou lá, o ortopedista falou: você vai ter que operar. Mais algumas semanas de molho. Aí eu liguei para ele, estava conversando com ele. Ele me disse uma palavra que me confortou. Porque tem gente que é assim, que no meio da luta ele tem palavras que te confortam. Você conhece alguém assim? Tipo Eliseu. Quando o rei foi visitar Eliseu, Eliseu começou a profetizar para ele. Eliseu estava doente, Eliseu profetizando para o rei. Eu vim te confortar e eu estou sendo confortado. Porque tem gente que é tão abençoado que é assim, que no meio da luta ele tem uma palavra de esperança, de bênção para você. E ele me disse uma palavra que me confortou. Ele disse assim: pastor, no início eu não estava entendendo muito bem o que Deus estava fazendo. Eu até questionei, recém-chegado aqui,
Será que eu fiz a coisa certa? Mas depois o Espírito Santo colocou no meu coração um texto: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Aí ele me diz: pastor, estou tranquilo, porque eu sei que Deus vai cuidar de todas as coisas. Isso aqui vai ser uma lição e vai ser um testemunho no futuro. Enfrentou, meu irmão, enfrentou uma luta num momento que de repente a gente para pensar assim: acabou de chegar, o que ele mais precisa de força para trabalhar, e teve que passar por uma cirurgia. Mas sabe, quando nós confiamos em Deus, a gente sabe que não é uma noite de fracasso que vai ditar a nossa vida toda. E eu liberei uma palavra de Deus sobre a vida dele: se prepara, que depois que esse tempo passar, Cleiton, você vai viver algo sobrenatural na sua casa, na sua vida e na sua família, em nome de... tem alguém aqui comigo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, e eu libero essa palavra sobre você também. Levante sua mão aí, querido. Eu quero dizer para você que depois dessa luta, que depois desse momento que você está vivendo, vem um tempo de bênção, de vitória sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Alguém tem que fazer um barulho aqui em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que pode adorar a Deus por 10 segundos aí? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Eu estou debaixo de uma palavra aqui hoje. Vai ter uma virada. Nós vamos viver uma virada na nossa vida, em nome de Jesus. Se você quer viver uma virada na sua vida, quando essa chave virar, porque essa chave da sua vida vai virar. Eu vi 3 améns aqui, eu vou melhorar. Essa chave vai virar na sua vida, em nome de Jesus. Diga para alguém assim: não vai ficar assim para sempre não. Me ajuda aí, fala: não vai ficar assim para sempre não. Chega o momento em que a chave vai virar. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Verso de número 6. O pessoal da mídia consegue me ajudar? Se me ajuda aqui, João. Bota o versículo de número 6 para mim, por favor. A Bíblia diz que Jesus disse para eles: faze ao mar alto, vai pescar. Verso de número 6 diz: e fazendo assim, aqui está o segredo, a obediência. Diga comigo: obediência. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Nada mal para quem não pegou nada, a noite inteira sem pegar nada. Mas amanhã chegou. Jesus entrou no barco e a história está começando a mudar. A Bíblia diz que porque eles obedeceram, pegaram uma tão grande quantidade de peixes, que a rede que eles estavam usando começou a romper. Guarde isso, queridos, que o segredo está no verso de número 7. Coloca aí para mim. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Pescaram não só pelo barco deles, mas pelo barco que estava por perto dos companheiros também. Eu não sei se tem alguém preparado para isso aqui, Pedro, hoje. Quando essa chave virar na sua vida, o que você vai receber não vai ser só para você. Aliás, eu quero dizer uma palavra para alguém aqui. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda o que eu vou dizer aqui. Quando Deus transformar essa noite de frustração numa manhã de vitória, quando a virada de Deus chegar na sua vida, se prepare para compartilhar. Porque se você não compartilhar, o barco vai afundar. A bênção está em compartilhar. A Bíblia diz que eles pegaram tanto que encheram os dois, e os dois quase iam a pique. Sabe, tem coisas que Deus tem preparado para a gente, que se nós não compartilharmos, nós vamos perder toda a bênção. E uma marca da bênção de Deus na nossa vida é essa, guarde isso. Uma das marcas da bênção de Deus na nossa vida é, quando Deus nos abençoa, Ele quer que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Você está preparado para compartilhar em nome de Jesus? Sabe, às vezes você está olhando para a sua vida e fala assim: mas o que eu tenho é tão pouco. Mas calma,
Porque a bênção está no compartilhar. A Bíblia diz que na multiplicação, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, colocou na mão dos 12 discípulos. E quando eles começaram a compartilhar, a multiplicação aconteceu. A gente precisa entender que tem coisas que vão acontecer na nossa vida quando a gente começar a abrir a mão e compartilhar aquilo que Deus está nos dando. Quando nós começarmos a entender que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida não é só pela gente, é pelo outro também. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui. Nunca menospreze uma pessoa. Eu não sei se eu posso pregar sobre isso aqui hoje. Deixa eu liberar uma palavra aqui, pelo amor de Deus, guarde isso, anote, poste lá no Facebook, mas guarde isso. Nunca menospreze uma pessoa com necessidade que chega até você. Porque quando Deus coloca uma pessoa com necessidade no seu caminho, é porque Ele está querendo que você compartilhe uma bênção que Ele já te deu. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que vai receber isso. Preste atenção, porque Deus vai colocar no seu caminho algumas pessoas, e você vai perceber a necessidade da pessoa, e você pode compartilhar um pouco de peixe que está no teu barco. Guarde o que eu estou dizendo, para não perder tudo, compartilhe o que você tem, porque vai ficar cheio o barco da pessoa que você está compartilhando, e vai ficar cheio o seu barco também. Alguém tem que celebrar esse Deus maravilhoso. Estou pregando aqui debaixo da unção do Espírito Santo. Abra sua mão para receber. Deus vai te dar muito, meu irmão, para você compartilhar. Eu vou repetir isso. Deus vai te dar muito para compartilhar. Não vai ser conta-gota, não serão 2 peixinhos, é barco cheio em nome de Jesus de Nazaré. Diga para 2 ou 3 pessoas que estão do seu lado e fala: se prepara, diga, se prepara. Se prepara, porque eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho com você. Pode dizer para alguém aí. Eu vou compartilhar. Deus vai te dar muito. Deus vai te abençoar. Você vai dar emprego para muita gente. Você não vai usar esse argumento fajuto, falido, daqueles que chegaram aqui, não todos, que eu também cheguei tem muito tempo, daqueles que costumam dizer assim: ah, você chegou agora, então você vai sofrer, porque quando eu cheguei há 30 anos atrás, eu sofri. Não, você vai dizer: eu cheguei há 30 anos atrás para preparar o caminho, então hoje você não vai sofrer como eu sofri, porque eu vou ser um canal de bênção para a sua vida. Aqui é a porta de emprego, aqui você faz assim, deixa eu te ensinar a pintar, deixa eu te ensinar a carpintaria, deixa eu te ensinar a limpeza. E outra coisa, eu não vou te vender uma casa, eu não vou te vender um schedule de casa. Toma aqui 2 das minhas casas, porque Deus tem me abençoado tanto. Começa o teu schedule aqui, você vai dar 2, vai ganhar 4, vai ganhar 5, vai ganhar 10. Você vai ter tanta casa, você vai ter tanta casa que você vai dizer assim: pelo amor de Deus, eu preciso de um outro barco que chegue aqui para eu poder compartilhar os peixes. Deus diz para Abraão: eu te abençoarei. Quem lembra? Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Deus está te abençoando para você ser bênção para o outro, amado. Se prepara aí para compartilhar. Se prepara aí. Vai chegar um tempo que Deus vai te dar tanto que você vai falar: toma aqui um iPhone 16 para você de presente. Você vai falar assim: aqui, eu vou trocar de carro. Você está precisando de um carro? Toma aqui esse carro aqui. Ele já está muito rodado, está com 17 mil milhas. Toma aqui, vou dar ele para você. Vai chegar um tempo em que você tem alguém que pode receber o que eu estou dizendo, é que eu estou falando. Eu estou debaixo de uma palavra de barcos cheios, que precisa de um barco cheio, que precisa chamar outro barco para ajudar. Prepara a tua rede, Adevec Boston. Prepara a tua rede, Adevec Boston. Sabe, irmãos, eu conto esse testemunho, e nosso pastor já contou isso também. Eu acho assim: se eu não admirar a igreja que eu congrego, eu já estou falhando. Aquele ditado antigo que o pastor José Santos costumava dizer: coruja que não gaba do toco, chumbo nela. Coruja tem que falar bem do toco que ela está. Tem gente aqui que nasceu aqui, que pastor, depois você me explica coruja, toco, o que significa, entendeu? Coruja que não gaba do lugar que ela mora, né? Chumbo nela. A nossa igreja, com todos os desafios que nós temos, tem obras aqui, ó. Tem igrejas nossas que o prédio já está alugado e nós não começamos a fazer obra por falta de recurso. Mas escute, esperando o recurso entrar. O galpão já está alugado, a propriedade já está alugada.
Aí sabe o que o nosso pastor faz? Ensinando uma lição de generosidade para a nossa igreja. Uma igreja lá no sul do país, quem lembra da enchente que deu lá no sul? Que arrasou. Uma igreja Assembleia de Deus, perdeu tudo, nem o terreno dava para ser usado mais quase. Eles vão ter que não reformar a igreja que foi alagada, tem que construir uma outra igreja. Aí sabe o que o pastor está fazendo? Podia pegar esse dinheiro e colocar numa obra nossa, tranquilamente. Foi e falou para o pastor: não, nós vamos ajudar você a reconstruir a sua igreja. Sabe, irmãos, generosidade. Quem acredita na bênção do barco cheio não tem medo de compartilhar, porque quem compartilha não fica sem nunca. Deus nunca vai deixar, meu Deus do céu, Deus nunca vai deixar faltar para quem compartilha. E é o caminho para encerrar. Quando essa virada chegar na sua vida, não se esqueça que foi o Senhor que fez isso. A Bíblia diz, e vendo Simão Pedro, quando o barco dele estava cheio, do outro estava cheio, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que aconteceu quando Pedro experimentou essa virada? Se prostrou e reconheceu: Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que o sucesso ele é tão perigoso quanto o fracasso. Porque eu conheço pessoas que até sabem lidar com o fracasso, mas com o sucesso se perdem. Lembre-se disso, quando essa virada acontecer na sua vida, Devec Boston, lembre-se disso. Lembre-se que foi o Senhor que fez isso na sua vida. Nós não somos autossuficientes para dizer que tudo que nós estamos fazendo é por causa da força do nosso braço, por causa do nosso know-how, porque nós conhecemos e porque nós sabemos fazer. Não, tudo que está acontecendo, isso aqui é uma marca que você tem que carregar para o resto da sua vida. Quando Deus te abençoar, reconheça que é Ele que está fazendo isso na sua vida. E eu queria, nesse ponto da minha mensagem, convidar pelo menos umas 10 pessoas que estão aqui dentro dessa igreja, que reconhecem que o que está acontecendo na sua vida é Deus que está fazendo, para levantar as mãos aqui e agradecer a Deus, dizendo: isso que está acontecendo é o Senhor que tem feito na minha vida. Essa bênção que eu tenho recebido, os milagres que eu tenho vivido, a porta de emprego, o documento, eu não sei, a porta a empresa que eu tenho, a forma como Deus tem me abençoado, isso é o Senhor. Senhor, eu me prostro aos teus pés hoje para reconhecer que o que eu tenho e o que eu sou é o Senhor que está fazendo. Não é porque eu sei pescar, o meu barco está cheio, não é porque eu sei pescar, o meu barco está cheio, porque eu estou debaixo de uma palavra do Senhor. Oh Senhor, nos livre da arrogância, nos livre, Senhor, nos livre do coração exaltado, que não reconhece que é o Senhor que está fazendo. Guarda-nos em humildade, guarda-nos, Senhor, guarda o nosso coração, livra-nos, Senhor, deste mal, deste pecado, que é o pecado da arrogância, do nariz empinado, do olhar para o outro indiferente. Não, tudo que Deus tem feito é o Senhor, tudo que Ele tem feito é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, tudo vem dEle. Ou alguém pode levantar a mão aí? É tudo por Ele, para Ele e a Ele seja a glória, seja a glória, seja a glória. E eu encerro com essa afirmação aqui. Sabe, irmãos, mídia, me ajuda aí colocando o verso 11 para mim, por favor, que eu encerro com o verso 11. Se você tem alguém do seu lado que tem uma caneta, pegue a caneta emprestada dessa pessoa e fala: eu vou te devolver daqui a pouco, mas grife esse versículo na sua Bíblia, o verso de número 11. E levando os barcos para a terra, levando os barcos para a terra, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas pera, calma. O que eles queriam, eles já não tinham conquistado? O barco já não estava cheio? Sim ou não? O barco já está cheio. Diga para alguém que está do seu lado: teu barco já está cheio. Diga aí para alguém: teu barco já está cheio. Nem que seja profético, diga: teu barco já está cheio. Eles saíram para aquilo. O alvo deles era barco cheio. Eles já tinham conquistado o que queriam. Leva o barco para a terra. Olha para o barco. Olha para Jesus. Aí vem o grande dilema: com que eu vou ficar? Eu fico com o barco cheio ou eu sigo a Jesus?
Mas eu lutei tanto por isso. Jesus. Mas o meu barco está tão cheio. Jesus. Barco cheio. Jesus. Eu penso que eles olharam para o barco e falaram: isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Esse barco cheio é milagre. Aqui está quem fez o milagre. O milagre, quem fez o milagre. O milagre, quem fez o milagre. Mas esses peixes, por mais que eles fossem conservados num congelador, quantos aqui acreditam que esses peixes já foram todos comidos? Ou alguém acredita que ainda tem peixe daquela época até hoje? Diga comigo: o peixe acaba. Então, se eu fico com o peixe acaba. Se eu fico com quem fez o milagre do peixe, Ele nunca vai deixar faltar peixe. Então é melhor. Nós não podemos ser enganados com recursos, irmãos, porque recursos acabam. Jesus permanece para sempre. Coisas passam, casas acabam, carro acaba, dinheiro acaba, mas Jesus permanece para sempre. Que o nosso amor aqui nessa manhã esteja voltado incondicionalmente para Ele e não para o barco cheio de peixe. Eu quero dizer para você que Ele tem barcos cheios para todo mundo que está aqui, mas eu quero glorificar a Deus que o barco cheio não é a coisa mais importante da nossa vida, porque quando nós temos aquele que faz o milagre, nunca vai faltar peixe na nossa casa. Ou tem alguém que pode celebrar esse Deus aí? Dá um salto dessa cadeira aí, em nome de Jesus. Fique em pé, celebrando a esse Deus, que nós vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Pega na mão de alguém que está do seu lado. Tem alguém abençoado perto do seu lado? Pega na mão dessa pessoa. Quem sabe um familiar, um parente, um amigo, um irmão aqui da igreja. Levanta a mão dessa pessoa para o céu aí, em nome de Jesus, e declare: eu vou viver uma virada na minha vida em nome de Jesus. Agora você vai dizer para alguém: você também vai viver uma virada na sua vida. Está vindo uma virada sobre a sua vida. Está vindo uma virada, pastor Denildo, sobre a sua vida. Está vindo uma virada, Gustavo, sobre a sua vida. Está vindo, Alain, uma virada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Está vindo, Pedro, uma virada sobre a sua vida. Lucas, está vindo uma virada sobre a sua vida. Leandro, está vindo uma virada. Irmão, irmã que está aqui, vai ter uma virada de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai ter virada.